Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer a correção da nossa atividade sobre o perímetro e a relação do perímetro com a área. Então, é uma atividade que junta esses dois conceitos, porque em muitos problemas a gente acaba se confundindo. O que é mesmo o perímetro? O que é a área? O que eu vou calcular agora? Então, a ideia é fazer vários problemas misturados para que a gente consiga diferenciar um do outro. Então, eu vou resolver o nosso primeiro problema. Ele dizia o seguinte: Pedro cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros. Quantos metros de muro Pedro construiu para cercar este terreno? Uma dica aqui. O que eu sei? Que o Pedro vai cercar o terreno. Cercar, colocar uma cerca ou construir um muro. Ele é algo que vai dar a volta em um terreno. Ou seja, tem a ver com contorno. E contorno tem a ver com perímetro. Uma outra dica tem a ver com isso aqui: metros. O que está acontecendo? Metro é uma medida linear, diferente do metro quadrado. Lembra que no vídeo passado a gente falou sobre metro quadrado são quadrados de tamanho 1 metro. Quando eu falo de quadrados, eu trabalho com área. Quando eu falo de linhas, eu trabalho com perímetro. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vou desenhar aqui, já tinha aqui feito um quadrado. Lembrando que no quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Portanto, se eu sei que aqui é 90 metros, aqui também vai ser 90 metros, aqui também 90 metros e aqui 90 metros. Para resolver este problema, a gente poderia somar 90 mais 90 mais 90 mais 90, ou perceber que esta soma representa 4 vezes 90. E o resultado disso aqui é 360 metros lineares, porque eu estou dando a volta, é um contorno em volta deste terreno. Então, resposta letra C, 360. Agora a gente vai para o segundo problema, que é um problema que fala o seguinte: Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Tá aqui o portãozinho. Ele quer saber quantos metros o Rodrigo vai gastar de tela. Em que parte desse terreno ele vai cercar com tela? A gente tem aqui não, porque é um portão. Então, eu não vou, se eu cercar com tela, ninguém entra dentro dessa parte. Então, nesses 2 metros não tem tela, mas nesses 25 metros tem tela. Depois eu continuo dando a volta, eu tenho este lado, que é igual ao lado oposto, que é 40 metros aqui. Então, aqui também é 40 metros. Andou 25 para cá, 40 para cá. Esse lado aqui, ele é um lado que não tem o portão, eu vou ter que passar a tela nele inteiro. Se eu tinha 25 de tela e mais um portão de 2, o meu lado inteiro é 25 mais 2, que é 27 metros, esse lado do fundo. E essa lateral 40. Então, para eu saber quantos metros de tela ele vai gastar, eu vou ter que somar 25 mais 40, mais os 27 de trás e outros 40. Tudo isso somado. 5 mais 7 são 12. E aqui eu vou ter 13. Portanto, eu tenho uma resposta
letra B, de 132 metros. Esse exercício tem o portãozinho aqui, que é um diferencial. Então, muita gente repete o 25 sem prestar atenção que o portão não está aqui. Muita gente soma 25 com 2 e dá 27 nos dois lados. Então, a ideia aqui é que em um lado acontece uma coisa, mas no lado oposto está acontecendo outra, por uma restrição. Se não tivesse restrição, os lados opostos têm a mesma medida, porque a gente está falando de um retângulo. Ok? Próximo exercício, a gente vai trabalhar com uma figura. Ela é composta de uma malha quadriculada em que os lados dos quadradinhos medem 1 centímetro. E nessa figura estão destacadas algumas regiões numeradas de 1 a 5 em algarismo romano. Primeira coisa, calcular o perímetro das regiões 1, 2, 3, 4 e 5. E depois a gente faz essa conclusão de quais têm o perímetro igual. Vamos relembrar de novo, perímetro é uma medida de contorno. Nesse caso, o que vai acontecer? Por mais que a região esteja inteira pintada de cinza, eu não vou contar os quadradinhos, porque eu estou falando de perímetro. Então, nesse caso, o perímetro é o contorno da figura. Se eu sei que cada lado mede 1 centímetro, como que eu vou fazer com o perímetro? Eu vou dando a volta aqui, ó. 1, mais 1, mais 1. Cada vez que eu vou passando por uma lateral do quadradinho, eu conto 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, cada vez que eu fui fazendo um tracinho aqui, eu fui contando uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui é o 10, tá aqui para baixo. 11. E aqui eu tenho o 12, o 13 e o 14. Então, a minha figura 1 vai ter 14 centímetros de perímetro. Para a figura 2, por exemplo, em vez de eu desenhar todos esses pauzinhos, eu posso simplesmente ir cortando. Então, eu vou cortar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando eu corto, eu estou dizendo que eu estou contando esta lateralzinha aqui. Portanto, a minha região 2, vou colocar com a mesma cor, ela vai ter 16 centímetros. E assim por diante, eu posso, de repente, numerar, igual eu fiz aqui. Então, eu escolho aonde eu quero começar e vou dando a volta também para o lado que eu quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e esse da lateral aqui, 12. Portanto, figura 3 tem 12 centímetros. Figura 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 em pé e 12 deitado. 12 centímetros. E a figura 5,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros. E aqui a conclusão, quais regiões têm perímetros iguais? São essas duas aqui. 3 e 4, letra... Opa, errei. Deixa eu voltar aqui. Letra A, 3 e 4. Próximo exercício, então. Agora, a gente está falando de uma outra coisa. Vamos lá. Utilizando como unidade de medida o quadradinho. Falou isso? Unidade de medida é quadradinho? Eu estou entendendo que o quadradinho é inteiro. Isso é uma área. Área da palavra paz. Então, agora eu não conto mais as laterais. Todo quadradinho ele tem 4 laterais. 1, 2, 3 e 4. Porém, quando eu conto área, este quadradinho que tem 4 lados, ele é uma unidade de área. Ele é um quadradinho. Então, o que eu vou contar aqui? Se eu quero saber unidade de área, eu vou contar quadradinhos. Então, eu posso, por exemplo, riscar uma diagonal aqui do quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a minha letra P tem 10 quadradinhos. Eu posso escrever números se eu quiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou feio. 8, 9, 10, 11, 12. Então, o A, vou colocar aqui que eu já coloco embaixo também. 12. E o Z? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Quando eu somar todas essas letras, 9 mais 2 é 11, vai 1, 31 quadradinhos, letra B. Então, diferença de como eu conto área e como eu conto o perímetro, que a gente tinha feito no exercício anterior. Então, por enquanto, a gente simplesmente fez contagem manual 1 a 1. Nesse próximo exercício, que é o último, a gente vai trabalhar com uma contagem que não precisa ser de 1 em 1. Por quê? Quando a gente trabalha perímetro, a gente vê a medida de um lado em uma das dimensões. Aqui, largura. Comprimento. Vê a medida do outro e aí eu sei que eu tenho 2 lados com a mesma largura, 2 lados com o mesmo comprimento e eu somo. Medida de área. Então, aqui vamos lá. Já é a primeira questão. Eu vou ler o enunciado e a gente já começa, eu já explico como faz a medida de área. A figura abaixo é a planta baixa da casa de Marcela. Planta baixa é quando a gente olha uma casa por cima, tá? Eu estou olhando como se eu estivesse de cima para o piso da casa de alguém. Como se eu tivesse posicionado no mesmo lugar de uma lâmpada lá em cima. Considerando que cada lado de fora do quadradinho, então ele está pensando o seguinte: aqui eu tenho um quadradinho e cada lado de fora, que é a lateral, corresponde a uma medida do perímetro que é 1 metro. Então, esse quadrado aqui, ele tem lado 1 metro. E um quadradinho corresponde a uma medida de área em metros quadrados. Ou seja, a minha área, ela tá em quadradinhos de 1 metro. E o meu perímetro tem lateral do quadradinho também valendo 1 metro. Eu vou observar essa planta e vou responder as questões. Aqui a gente tem
os ambientes, né? Qual o número representa cada um, a sala é o 1, o quarto do irmão é o 2, o quarto da Marcela é o 3 e assim por diante. Então ele vai perguntar quantos metros quadrados tem cada um dos cômodos da casa. Se ele me pergunta metro quadrado, eu tenho uma medida de área, porque são quadradinhos de 1 metro. Vamos lá, quadradinhos de 1 metro. Vamos começar aqui. Quarto da Marcela. O quarto da Marcela é o número 3, então eu vou escrever aqui número 3. Eu poderia simplesmente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu entendo, né? Eu resolvendo isso aqui, vejo que existem 20 quadradinhos de 1 metro. A área do quarto da Marcela são 20 metros quadrados. Uma outra possibilidade, eu vou fazer aqui com a sala da casa. A sala da casa é o 1, então aqui eu vou resolver o 1. Como que eu vou fazer o 1? O 1, em vez de eu contar os quadradinhos um a um, eu posso pensar, assim como a gente fez no vídeo também, em olhar para as duas dimensões. Então, as duas dimensões elas são importantes no cálculo de áreas e de perímetros, porque facilitam a nossa vida. Por que eu vou contar esses quadradinhos todos de um em um, se eu posso arrumar um jeito mais rápido de fazer essa conta? Então, o que eu calculo? Quantos quadradinhos eu tenho numa das dimensões? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou escrever aqui 5. E na outra dimensão? Eu vou contar de cima a baixo, então eu tenho que contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, aqui eu vou dar uma dividida, porque isso aqui não é 11, é 1 contando para cá e 1 contando para cá. Eu tenho 10 na outra dimensão. Então, isso aqui representa o quê? Eu vou, por exemplo, fazer 5 vezes uma coluna de tamanho 10. Eu estou repetindo essa minha coluna que tem 10 elementos 5 vezes. Portanto, eu faço 5 vezes 10. Isso é 50 metros quadrados. Muito mais rápido do que contar de 1 em 1 até 50. Tudo bem? Então, a ideia é que vocês comecem a entender que quando eu vou contabilizar uma área, eu vou pegar a medida de um dos lados, a medida do outro e vou multiplicar essas duas, porque assim eu tenho todo esse preenchimento. Ok? Quarto do irmão da Marcela é o número 2. Então, eu vou fazer aqui com o número 2 também. Vou dividir esse quadradinho aqui do canto. Ele tem 1, 2, 3 fileiras. De quantos quadradinhos cada uma? 1, 2, 3, 4. Portanto, eu vou fazer 3 fileiras de 4 quadradinhos, 12 metros quadrados. Banheiro é o número 6. Eu tenho 2 fileiras de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2 fileiras de 4 quadradinhos, 8 metros quadrados. Quarto dos pais é o número 7. 1, 2, 3 fileiras de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cada fileira. Então, 3 fileiras de 6 quadradinhos são 18 metros quadrados. 18 quadradinhos de 1 metro de lado. É assim que a gente entende. Depois, corredor central é o 4 e a cozinha é o 5. Então, corredor central
1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras de 1, 2 quadradinhos. 5 fileiras de 2 quadradinhos, 10 quadradinhos de 1 metro de lado, 10 metros quadrados. E por último, eu tenho aqui 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Não esqueçam que isso aqui a gente precisa contar 2 vezes, porque ele aparece aqui, 1, 2, 3, 4, e ele aparece aqui, ó, 1, 2, 3. São partes diferentes do meu quadradinho. Então, 3 vezes 4, 12 metros quadrados também. Por último, qual é o perímetro da casa? Perímetro é medida de contorno. Então, quanto mede aqui, mais quanto mede aqui, mais quanto mede aqui bem torto e quanto mede aqui em cima. Aqui, ó, já contei 10 quadradinhos. Se aqui mede 10, o outro lado oposto também mede 10. Agora vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lado oposto também vale 13. Para eu saber o perímetro, eu tenho 2 lados valendo 10 e 2 lados valendo 13. E eu vou somar isso aqui. 2 lados valendo 10 é 20, 2 lados valendo 13 é 26, somando isso daqui, 46 metros sem quadrado, sem ter o doisinho aqui, porque perímetro é metro linear. Então, eu espero que essa correção ajude um pouquinho vocês a lembrar dos procedimentos. Por mais que a gente possa contar manualmente toda essa volta aqui, fica mais simples se a gente entender que basta ter 2 dimensões e aí eu repito elas e depois somo. Tem que lembrar que eu tenho 4 medidas. Outra coisa, utilizar o produto para achar a área. Então, esses procedimentos a gente vai treinando e eles vão facilitar a nossa vida depois, tá? A ideia aqui era passar isso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato e até a próxima!